Sejam muito bem-vindos ao canal Trashes. Meu nome é Gabriel Mendes e hoje estou aqui para personificar o grande Guilherme Tebaldi, professor de História e amante de xadrez, para mostrar a vocês um tema muito importante da história humana, que foi a Segunda Guerra Mundial. E para rechear ainda mais esse convite, eu digo que hoje você ganhará uma breve contextualização de alguns países após o término da Primeira Guerra Mundial. Conhecerá acontecimentos que influenciaram grandiosamente no campo de batalha e, claro, não posso esquecer de dizer também que vamos imaginar a guerra como se fosse uma partida de xadrez com peças que são as representações históricas de certos países. E isto tudo daqui a pouco. Cheguei aqui então na Alemanha, depois de muitas horas de voo, para realizar este podcast o mais rápido possível em um ambiente que favorecerá esse podcast. A partir de agora, você escutará tudo o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial. Ao término da Primeira Guerra Mundial, observamos muitas mudanças no cenário político, econômico e geográfico do planeta. Os Estados Unidos no pós-guerra ascenderam e conseguiram uma grande influência no cenário político e econômico global após o New Deal. A Europa, em função dos elevadíssimos custos causados pela Grande Guerra e também por causa da Grande Depressão em 1929, entraram numa grande crise econômica. E houve também a desintegração dos impérios austro-húngaro e Império Otomano. Mas as situações posteriores à Primeira Guerra Mundial, que mais influenciaram na eclosão da Segunda Guerra Mundial, foram o desenvolvimento de vários armamentos de guerra, como tanques e aviões, condições favoráveis para o surgimento de movimentos fascistas na Europa, principalmente na Itália e na Alemanha, pois havia um sentimento de revanchismo por parte alemã, e principalmente por conta das duras penalidades sofridas pela Alemanha imposta pelo Tratado de Versalhes, que vamos ver mais detalhadamente a seguir. Apesar de a Alemanha ter permanecido no lado certo na Primeira Guerra Mundial, os alemães perante o Tratado de Versalhes nada puderam fazer infelizmente, pois nem mesmo protestos davam resultados. O chanceler Philipp Scheidemann preferiu renunciar ao cargo do que assinar o tratado. O principal termo do tratado foi o artigo 231, o qual postulava que a Alemanha e seus aliados eram os únicos responsáveis pelo conflito e por todas as perdas e prejuízos que causaram. O artigo 232 estipulava que a Alemanha teria de comprometer-se a reparar todos os prejuízos causados na guerra, embora franceses e britânicos reconhecessem que os alemães não tinham recursos suficientes para tal. A Alemanha sofreu punições territoriais, onde o país perdeu 13% de todo o seu território e 10% de sua população. Além das severas punições territoriais, tanto britânicos e principalmente franceses buscaram neutralizar a força militar da Alemanha. Eles proibiram o recrutamento militar, proibiram a Alemanha de ter mais de 100 mil soldados, de ter marinha de guerra, de ter aviação de guerra e de ter tanques e artilharia pesada. No âmbito financeiro, britânicos e franceses exigiram uma exorbitante quantia de 200 bilhões de marcos alemães em ouro. Detalhe, a última parcela paga foi em 2010 apenas. Os alemães tiveram de ceder 2 milhões de toneladas de navios mercantes, 5 mil locomotivas, 136 mil vagões, 24 milhões de toneladas de carvão e etc. Concluindo, no entre guerras, a Alemanha ficou em péssimas condições e levou uma grande taxa de desemprego até depois da crise de 1929.
importante ressaltar a Revolução Russa para apresentar um homem que teve uma importância muito grande durante a Segunda Guerra Mundial. Então, como todos sabem, a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial em outubro de 1917 por estar prejudicada politicamente e economicamente. Havia falta de alimentos, alguns trabalhadores estavam recebendo um salário muito menor e tinham que trabalhar em lugares totalmente insalubres. Em fevereiro de 1917, meses antes da Rússia sair da Primeira Guerra Mundial, aconteceu uma revolução para retirar o imperador czar do poder, para colocarem um governo provisório novo no lugar, que por um acaso não durou muito e por isso foi provisório, diferentemente do governo provisório do jovem gaúcho. Este governo trairia o liberalismo e assim o Estado não poderia intervir na economia, nem cobrando impostos e de nenhuma outra maneira. Isto foi um grande ponto para a sociedade apoiar esta revolução, pois só assim eles poderiam reerguer o país. Vladimir Lenin era membro do Partido Bolchevique e ele sempre estava comprometido com a Revolução dos Trabalhadores, onde ele lançava propostas para derrubar o governo provisório, que com suas propostas de um novo governo, o atual se tornou insuficiente para os trabalhadores. Lenin criou o slogan que se propagou por toda a Rússia. O seu slogan dizia: paz, terra e pão. Esse slogan era uma promessa para os trabalhadores e basicamente dizia tudo o que um homem queria ouvir naquele contexto. Infelizmente só faltou o famoso money. Houve muitos conflitos até a derrubada do governo que podem ser explorados em outro podcast. Mas o que é mais importante hoje é a derrubada do governo e a implantação do governo socialista soviético na Revolução de Outubro. Quando isto ocorreu, o Lenin e os bolcheviques ficaram com o poder. Lenin sofreu um derrame em 1922, mesmo ano em que o governo criou a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma união entre Rússia e áreas próximas. Após o seu derrame, ele foi afastado e escreveu um testamento onde expressava sua crítica em relação ao secretário-geral, Joseph Stalin, um homem que queria chegar. Após a morte de Lenin em 1924, o Stalin começou a usar sua posição para se candidatar a líder supremo e acabou tornando-se ditador em 1929. Stalin levou o país a uma rápida industrialização, e como tinha cortado toda a dependência com os estadunidenses, a Rússia não entrou em crise como boa parte do mundo. Todos que iam contra Stalin, neste processo, acabaram morrendo. Mas o que é mais importante concluir é que Stalin foi uma das principais peças no campo dos aliados na Segunda Guerra Mundial. E quem foram as outras peças? Após a Grande Guerra, os Estados Unidos e outros países lutavam para recuperar os estragos deixados pela guerra. Mais tarde, após a instauração de um novo sistema de produção dos Estados Unidos, conhecido como Fordismo, a economia estadunidense começou a crescer rapidamente por algumas características de produção que este sistema fornecia, que no caso era produção em massa, e pela limitação tecnológica, consequentemente, também séria. Em 1929, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou pelas ações de negociantes despencarem. Muitas empresas tentaram levantar vendendo ações, mas infelizmente não funcionou e muitas empresas faliram, deixando mais estadunidenses desempregados. Isso não afetou apenas os Estados Unidos, mas sim os países que dependiam dele e que no caso eram muito mesmo. Em 1933, o presidente Roosevelt assinou um novo acordo onde basicamente foi substituído a doutrina do país. Do liberalismo passou a vigorar o keynesianismo, uma doutrina que permitia que o Estado intervisse na economia como quisesse. Roosevelt foi, sem dúvida, outra peça fundamental para a vitória dos aliados contra o eixo. E, infelizmente, o Capitão América esteve ocupado lutando contra o Caveira Vermelha, então não ajudou como é contado nos filmes. Também houve outras peças muito importantes do outro lado, e elas serão apresentadas com muitos detalhes. Isto sim, felizmente. Fascismo siamo i componenti, la causa sosterrà fino alla morte e lotteremo sempre forte forte.
mineggiando la patria nostra, noi tutti uniti difenderemo contro avversari e traditori che ad uno stermineremo. A Itália, após a Primeira Guerra Mundial, foram ignorados nos tratados que findaram o conflito. Com isso, houve uma imensa revolta no ano de 1920, com uma greve geral, onde mais de 2 milhões de trabalhadores, que mostrava a situação caótica em que a Itália se encontrava. A possibilidade revolucionária em Itália ficou clara quando houve a ascensão dos partidos socialistas e comunistas. Os socialistas eram favoráveis a um processo reformador que traria mudanças através de vias partidárias apenas. Em contrapartida, os comunistas acreditavam que mudanças drásticas deviam ser estimuladas. Os setores conservadores e a alta burguesia deram apoio ao Partido Nacional Fascista. Os fascistas eram liderados por Benito Mussolini, uma peça fundamental para o lado do eixo no tabuleiro. Os fascistas fizeram uma ação de combate contra os focos de articulação comunista e socialista. Desse modo, o fascismo de combatimento, ou fascismo de combatimento, passou a atacar jornais, sindicatos e comícios da esquerda italiana, criando uma força miliciana conhecida como Camisas Negras, entre parênteses, ainda bem que não existiam memes nessa época. Os fascistas ganharam muita popularidade em meio às contendas da economia nacional. A demonstração de poder do movimento deu-se quando, em 27 de outubro de 1922, os fascistas realizaram a marcha sobre Roma. A manifestação, que tomou as ruas da capital italiana, exigia que o rei Vítor Emanuel III passasse o poder para as mãos do Partido Nacional Fascista. Pressionado, a autoridade real chamou Benito Mussolini para compor o governo. Mussolini já tomava ações no sentido de minar as instituições representativas. O poder legislativo foi enfraquecido e o novo governo publicou a Carta de Lavoro, que declarava as intenções da nova facção instalada no poder. Explicitando os princípios fascistas, o documento defendia um Estado corporativo, onde a liderança soberana de Mussolini resolveria os problemas da Itália. No ano de 1926, o atentado sofrido por Mussolini foi a brecha utilizada para a fortificação do Estado fascista. Com isso, os órgãos de imprensa foram fechados, os partidos políticos, exceto fascista, foram considerados ilegais. Os camisas negras incorporaram-se às forças de repressão oficial e a pena de morte fora legalizada. O Estado fascista, com tantos poderes, aniquilou grande parte da oposição política que tinham. Entre os anos de 1927 a 1984, milhares de civis foram mortos, presos ou deportados. Com a crise de 1929, a prosperidade econômica vivida nos primeiros anos do regime sofreu uma grande ameaça. Tentando superar a recessão econômica, o governo de Benito Mussolini passou a entrar na corrida imperialista. No ano de 1935, os exércitos italianos fizeram a ocupação da Etiópia. A pressão das demais potências capitalistas resultaria nas tensões que resultaram na eclosão da Segunda Guerra Mundial, momento em que Mussolini aproxima-se do regime nazista alemão. Antes de falar da Alemanha nazista e apresentar a peça que, com certeza, você já conhece, eu achei interessante falar do nosso país e da influência de ideologias que nasceram em outros países sobre o Brasil. Então, sem mais delongas, no dia 5 de abril de 1917,
um submarino alemão atacou um navio brasileiro que estava transportando café. Neste ataque, 3 brasileiros foram mortos e houve outro ataque em outro navio brasileiro que estava navegando próximo da França. Tudo isto levou o presidente Braz a assinar um decreto em outubro de 1917 que proclamava a guerra aos países da Tríplice Aliança. Entretanto, o Brasil participou do segundo plano, enviando medicamentos e não soldados. Após a guerra, ocorreu revoluções em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Enfim, essas revoluções levaram à Revolução de 30 e à queda da República Velha. O fim da economia do café com leite e da política de governadores tinha chegado e um novo regime estava prestes a ser adotado por um ditador. Getúlio Vargas se tornou presidente de fato em 1934 por voto indireto, e antes disso, ele já tinha tomado a posse da presidência com um governo que ele dizia provisório, mas que na verdade se transformou na prévia do TCC de um graduando. Com a popularidade do nazismo e do fascismo, ele se sentiu motivado a tentar o mesmo e começou combatendo a intentona comunista de 1935 e em 1937 usou o Plano Corren para instaurar o Estado Novo, que incluiu o Brasil na contabilidade de países ditatoriais, que durou até 1945. Houve o surgimento do integralismo durante o Estado Novo, que foi basicamente uma cópia cuspida e escarrada do fascismo italiano, misturando autoritarismo, catolicismo e nacionalismo. A extensão que iniciou-se em setembro de 1919, quando ele afiliou-se ao Partido dos Trabalhadores Alemães. O nome fora mudado em 1920 para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ocorrências como o início da Grande Depressão, desemprego em massa, as humilhações impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes e o descontentamento social com o regime democrático ineficaz, o apoio do povo alemão aos partidos socialistas e o temor de uma revolução socialista levaram a alta burguesia alemã, empresários e o clero a apoiarem a extrema-direita do espectro político, optando por extremistas de partidos como o Partido Nazista. De 1925 a 1930, o governo alemão passou de uma democracia para um regime conservador nacionalista do presidente e herói da Primeira Guerra Mundial, Paul von Hindenburg, que se opôs à natureza liberal democrática da República de Weimar. O partido que apoiou um Estado mais autoritário foi o Partido Popular. Porém, depois de 1929, aumentando cada vez mais o desemprego, o público passou a apoiar os nacionalistas mais radicais. Nas eleições de 1928, quando a economia tinha melhorado após o fim da hiperinflação de 1922 a 1923, os nazistas ganharam apenas 12 lugares no Reichstag. Após a crise de 29, nas eleições de 30, eles ganharam 107 lugares, tornando-se o segundo maior partido. Após as eleições de julho de 1932, os nazistas tornaram-se o maior partido do Reichstag, com 230 lugares. Porém, o partido nazista não conseguiu uma maioria parlamentar até a nomeação de Hitler como chanceler da Alemanha. Hitler foi um soldado alemão durante a Primeira Guerra Mundial, tomou um tiro entre as pernas e depois do término da guerra, ele arrumou um emprego e, como as notícias correm, o seu chefe disse que ele poderia sair às 4 horas da tarde em vez de pegar das 7 às 7 da noite. Então Hitler respondeu que não precisava e que fazia questão de ficar até as 7 trabalhando. Entretanto, seu chefe disse que não precisava, pois das 4 às 7, todos ficavam coçando os ovos. Parte disso é mentira, é claro. Na verdade, só a parte que eu disse que ele foi um soldado alemão. Hindenburg se mostrou receoso em dar qualquer poder significativo para Hitler, mas o ex-chanceler Franz von Papen e Hitler trabalharam em uma aliança entre os partidos nazistas e o DNVP, com a intenção de criar um regime autoritário e organizado. A fim de controlar Hitler, foi nomeado um gabinete ministerial que permitira que Hitler
assumisse o cargo de chanceler sujeito ao controle dos conservadores tradicionais, sendo que os nazistas seriam uma minoria no gabinete. Após tentativas do general Kurt von Schleier para formar um governo viável, von Schleier colocou pressão em Hindenburg, por intermédio de seu filho Oskar von Hindenburg, para eleger Hitler chanceler, bem como intrigas do ex-chanceler Franz von Papen, líder do Partido Centro Católico. Assim, em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha por Hindenburg, sendo o gabinete ministerial em seguida dissolvido por Hitler. Embora os nazistas tivessem ganho a maior parte dos votos nas duas eleições gerais do Reichstag em 1932, não tinham a maioria, e apenas uma pequena parcela no parlamento aceitava suas propostas, o DNVP-NSDAP. Na noite de 27 de fevereiro de 1933, o edifício do Reichstag foi incendiado e o holandês comunista Marinus van der Lubbe foi encontrado no interior do edifício. Segundo testemunhas, Lubbe foi encontrado extremamente vermelho, completamente fora de si, e gritava sem parar a palavra "Revolução, revolução". Ele foi preso e acusado de iniciar o incêndio. O evento teve um efeito imediato sobre milhares de anarquistas, socialistas e comunistas em todo o Reich, muitos dos quais foram enviados para o campo de concentração de Dachau. Os alemães passaram-se a se perguntar se o incêndio seria um sinal para iniciar uma revolução comunista. Durante o mesmo ano de 1933, o Partido Nazista eliminara toda a oposição. Os social-democratas, apesar dos esforços para apaziguar Hitler, foram proibidos no parlamento em julho. Entre junho e julho, os nacionalistas, DNVP, o Partido Popular, DVP, e o Partido do Estado, DSTP, foram dissolvidos. O Partido do Centro Católico dissolveu-se em 5 de julho de 1933. Em 14 de julho de 1933, a Alemanha foi oficialmente declarada um estado de partido único por um decreto-lei, que se segue a seguir. O decreto-lei fora esse: o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães constitui o único partido político da Alemanha. Aquele que tenta manter ou formar um novo partido será punido com trabalho forçado por 3 anos ou com prisão de 6 a 3 anos, se a ação não estiver sujeita a penalidade maior, em conformidade com outros regulamentos. O Reichstag aprovou em 24 de maio de 1933 o ato de autorização pelo qual transmitia suas funções legislativas ao poder executivo, no caso Hitler. Durante o regime nazista, o Reichstag reuniu-se em torno de 12 vezes. Nunca sustentou debates, votações ou discursos, com exceção dos de Hitler, tendo aprovado somente 4 leis. A Lei da Reconstrução de 30 de maio de 1934, no qual abolia a autonomia dos Estados da Alemanha, e as 3 leis antissemitas de Nuremberg, em 15 de novembro de 1935. Inúmeros ministérios deixaram de se reunir no regime nazista, embora continuassem existindo na teoria, como o Conselho Secreto do Gabinete e o Conselho de Defesa do Reich, cujas funções passaram a ser executadas por Hitler. Com a morte de Hindenburg, em 2 de agosto de 1934, Hitler fundiria os cargos de Reichspräsident e Reichskanzler, no caso título Führer e Reichskanzler, tornando-se chefe das Forças Armadas. Então o exército passou a prestar um juramento de fidelidade a Hitler. Em outubro de 1933, a Alemanha retirou-se da Sociedade das Nações, uma organização que Hitler simplesmente desprezava. A Alemanha, por fim, transformou-se em um Estado nacionalista, onde não-arianos e oponentes do nazismo eram excluídos da administração, e o sistema judiciário tornou-se subserviente ao nazismo. Campos de concentração foram criados para receber prisioneiros políticos, sendo durante a Segunda Guerra Mundial utilizado para reunir judeus, ciganos, eslavos e outros grupos considerados inferiores pelos nazistas. Aí começa toda a desgraça causada pelo menino Hitler, outra peça para o nosso tabuleiro do xadrez e um artista renegado que fez sua obra de arte pintada a sangue. Quanta modéstia nesse menino. O Japão, no decorrer da década de 1930, defendia a expansão territorial a partir da força militar para que fosse implantado um projeto de colonização em todo o Extremo Oriente. Este projeto escancarou o nacionalismo imperialista japonês, que se desenvolvera a partir da reformulação
do ensino durante a Restauração Meiji de 1968. O imperialismo japonês foi manifestado antes da Segunda Guerra Mundial em eventos como Primeira Guerra Sino-Japonesa, de 1894 a 1895. O Japão conquistou a Península da Coreia, que pertencia à China. A outra guerra foi a Guerra Russa-Japonesa, de 1904 a 1905, com a conquista da Manchúria e Port Arthur, após a guerra com a Rússia. A partir do ano de 1933, o Japão invadiu a China com a intenção de anexar a Manchúria oficialmente ao Império do Japão. A invasão japonesa na China causou a Segunda Guerra Sino-Japonesa, de 1937 a 1945, na qual o Japão cometeu inúmeras atrocidades para com a população civil chinesa. O Japão, por exemplo, cometeu casos de estupro em massa com as mulheres chinesas e utilizaram bombas biológicas em parte da China. Em 1940, um pouco antes da agressão japonesa dos Estados Unidos, que tinham bases de soldados nas Filipinas, o Japão assinou o Pacto Tripartite e tornou-se membro do eixo e avaliado militar da Alemanha e da Itália. Agora, temos todas as peças apresentadas neste grande tabuleiro que é o nosso planeta. Até o momento, tão aguardado do checkmate, há muitos lances no tabuleiro, que fazendo uma metáfora com a realidade na época da Segunda Guerra, esses lances foram cruéis. Mas como chegaríamos ao rei sem antes eliminar peças rivais? Após esse imenso prelúdio, vamos ver o início da maior partida de xadrez da história, a Segunda Guerra Mundial. Mas antes, permita-me apresentar as peças do tabuleiro. No lado das peças escuras temos rei como Winston Churchill, do Reino Unido, a rainha como Joseph Stalin, da URSS, o bispo como Kai-shek, da China, o cavalo como Eduard Hitz, da Polônia, a torre como Roosevelt e os peões como soldados. Do lado das peças claras temos o rei como Hirohito, do Japão, a rainha como Adolf Hitler, da Alemanha, o bispo como Miklos Horst, da Hungria, o cavalo como Ion Antonescu, da Romênia, a torre como Benito Mussolini, da Itália, e o peão como soldados. Ready, men? Move out! Run, Russians! Come on! Chegamos então à maior partida de xadrez de toda a história, que começa em 1939. Apesar de alguns historiadores considerarem o início da Grande Guerra como sendo a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que iniciou-se em 1917. Em agosto de 1939, a Alemanha e o URSS assinaram um pacto de não agressão e também planejavam invadir a Polônia para dividir entre si. Isto porque o Stalin acreditava que a Alemanha poderia oferecer uma taxa de esperança de segurança maior que outros, já que a Alemanha estava rica em armamentos para a guerra. Em 1º de setembro de 1939, a abertura da partida ocorre. A Alemanha e seu estado fantoche, a Eslováquia, atacaram a Polônia para transformar um local em uma colônia ou para Adolf Hitler um estado vital. Então, Hitler ordenou os seus soldados saírem da casa F2 para F3.
Enquanto isso, os soldados rivais saíram da casa E7 para a E5, e o Hitler precisava de mais um contra-ataque. Então ele ordenou que os soldados da casa A2 tinham que ir para a A4, contra-atacar por outro lado. Porém Stalin, o representante da União Soviética, saiu da casa D8 e foi para a casa E7, para ver se poderia partilhar naquela área. Após 2 dias, França e Reino Unido declararam guerra à Alemanha nazista. Ambos também fizeram um bloqueio naval à Alemanha neste mesmo dia, que tinha como finalidade danificar a economia do país e seu esforço de guerra. Em 17 de setembro, após a assinatura do Pacto Nipônico-Soviético, que foi um pacto de não agressão entre soviéticos e japoneses, Stalin preferiu invadir outra parte da Polônia. Então, ele retornou para a casa D8 depois de outro avanço de soldados alemães para D3, do avanço dos japoneses e do avanço do Hitler para D2, com o objetivo de transformar aquele país em um corredor vital. Com seu recuo, os soviéticos não deixaram de invadir a Polônia, eles apenas preferiram invadir outra parte deste país. E então a Polônia fora dividida entre a Alemanha e União Soviética, e pequenas partes para a Lituânia e Eslováquia. Os poloneses, porém, não abandonaram a partida. Eles estabeleceram um estado secreto polaco em uma sede subterrânea para o seu exército, e continuaram lutando com os aliados em todas as frentes da batalha fora de seu país. Infelizmente, quase 5 milhões de judeus poloneses foram mortos em corredores por conta da ideologia pregada pelo Adolf Hitler através do seu regime nazista. Durante esse mesmo tempo, o Japão lançou seu primeiro ataque contra Changsha, uma importante e estratégica cidade chinesa. Porém, as forças japonesas que saíram da casa F3 foram repelidas em setembro na casa F4. Após a invasão à Polônia e de um tratado germânico-soviético sobre o controle da Lituânia, a URSS forçou os países bálticos a permitirem nos seus territórios tropas soviéticas em troca de assistência mútua. A Finlândia rejeitou tais demandas e foi invadida pela URSS em novembro de 1939. Este conflito acabou em março de 1940 com concessões finlandesas. Na língua do xadrez, o que aconteceu foi que a URSS disse Jandober e a Finlândia não permitiu, resultando em uma invasão como já fora dita. França e Reino Unido trataram a invasão soviética como equivalente a entrar na guerra do lado dos alemães, dessa forma, apoiando a expulsão da URSS da Liga das Nações, que era basicamente uma ONU da época. A União Soviética e a Alemanha fizeram um acordo comercial em fevereiro de 1940, no qual os soviéticos receberiam equipamento militar e industrial alemão, em troca do fornecimento de matérias-primas para a Alemanha ajudar a contornar o bloqueio aliado. Em abril de 1940, a Alemanha resolve sair do tabuleiro e invade a Dinamarca e a Noruega para garantir a chegada de minérios de ferro da Suécia, que os aliados estavam prestes a romper. A Dinamarca rendeu-se e, apesar do apoio dos aliados, a Noruega foi conquistada dentro de 2 meses. Em maio de 1940, o Reino Unido resolve sair também do tabuleiro e invade a Islândia para antecipar uma possível invasão alemã na ilha. O descontentamento britânico sobre a campanha da Noruega levou à substituição do primeiro-ministro Neville Chamberlain por Winston Churchill. A nossa peça entrou em vigência em 10 de maio de 1940. O eixo redireciona a sua atenção para outro tabuleiro e começa a avançar novamente, atacando as peças rivais de um tabuleiro que começa a entrar em caos. A Alemanha invadiu a França, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo em 10 de maio de 1940. Os Países Baixos e a Alemanha foram invadidos através das táticas de Blitzkrieg rapidamente, respectivamente. A linha fortificada francesa, conhecida como Linha Maginot, e as forças aliadas na Bélgica foram contornadas por um movimento de flanco através da região altamente arborizada das Ardenas, considerada de forma errônea pelos planejadores franceses como uma barreira natural impenetrável por veículos blindados. As tropas britânicas foram forçadas a evacuar o continente em Dunkerque, abandonando seu equipamento pesado no início de junho. Em 10 de junho de 1940, a Itália invadiu a França, declarando guerra ao governo francês e ao Reino Unido. Apenas 10 dias depois, os franceses se renderam e os territórios de seus países foi logo dividido em zonas de ocupações alemãs e italianas, além da criação de um outro estado fantoche colaboracionista alemão chamado França de Vichy. Em 3 de julho de 1940, os britânicos atacaram a frota francesa na Argélia para evitar sua eventual tomada pela Alemanha.
Em junho, durante os últimos dias da Batalha da França, a União Soviética anexa à força Estônia, Letônia e Lituânia, e em seguida conquista a região romênia de Bessarabia. Enquanto isso, a aproximação política e a cooperação econômica nazi-soviética paralisa-se gradualmente e ambos os estados começam os preparativos para a guerra. Após a Operação Dínamo, em 1940, Winston profetizou dizendo para o seu parlamento: "A Batalha da França acabou. Acredito que a Batalha do Reino Unido está para começar." E ele realmente estava certo. Sem muitos detalhes, o que aconteceu foi que Hitler e suas tropas conduziram até a casa H5. Faltava um pouco até dizer o checkmate, e Winston enviou soldados para a casa G6. De outra perspectiva, o Hitler tentou invadir o Reino Unido com a Operação Leão Marinho, no qual uma operação que é utilizada forças alemãs, e a que foi mais usada foi a aérea, pois era a que mais estava dando certo, já que ela foi usada na Polônia, na França e tinha dado certo. Entretanto, a organização Luftwaffe não deu conta desta vez, e parte da culpa foi de Hitler, que enviou homens exaustos para o campo de batalha. O uso de radar para encontrar invasores aéreos foi fundamental para o Reino Unido, e assim a Força Aérea Real identificava e partia para eliminar os invasores com uma frase de efeito de fundo do Winston: "Defenderemos nossa ilha a qualquer custo. Lutaremos nas praias, nos locais de desembarque, nos campos, nas ruas e nos morros. Jamais nos renderemos." Em 7 de setembro de 1940, a Alemanha chegou a atacar Londres, e foi neste ataque em que o Reino Unido teve a maior chance de perder a batalha, pois incluiu até civis nesta batalha. Além de bombardeios e, consequentemente, mortes também, houve fome no Reino Unido e em boa parte da Europa ocupada por nazistas. Durante essa batalha, a Alemanha enviou forças marítimas também para as redondezas da ilha, e essas forças foram denominadas como U-Boats. Afundaram dezenas de embarcações, que foi o motivo de acabar com os suprimentos do local e de outros países. Isso fez com que as mulheres tivessem que plantar a própria comida e colher também. Fugindo um pouco do assunto agora, é importante ressaltar que a Espanha ficou neutra e não teve contato direto com a guerra, porém ficou a favor do eixo, diferentemente de Portugal, Suíça e Suécia. Franco e Hitler pode-se dizer que tinham um laço muito forte, e isto fez com que a Espanha ficasse do lado do eixo de forma indireta. Mas o que realmente fez a Espanha não ter participado foi que a Espanha ter passado por uma guerra civil de 1936 a 1939. O pacto de não agressão entre a Alemanha e o RSS, que eu mencionei atrás, não durou muito, e já em 1941 foram postos em marcha 3 milhões de soldados com muito armamento para dar início a outra operação, nomeada como a Operação Barbarossa. Há lendas que dizem que Hitler teria antecipado uma invasão de Stalin e por isso transformou a madrugada dos soviéticos em inferno vermelho. A Alemanha saiu vitoriosa com a Ucrânia ocupada. O Reino Unido ganhou um novo aliado quando Hitler recuou para a casa H4. O Stalin havia avançado para a casa E7. Os soldados alemães avançaram para a casa G4. Os soldados soviéticos enfrentaram e derrotaram os soldados alemães, indo para a casa F4. E Hitler e seus soldados derrotaram, indo para a casa G5. Enfim, posso até concluir que talvez o Hitler realmente queria tirar a chance de um ataque vir do leste, mas eu prefiro concluir com toda certeza que ele queria tirar a União Comunista da jogada. Em setembro de 1941, os soldados alemães já haviam chegado a 1,5 km de Moscou, e eles ainda estavam executando a operação. Essa que se estendeu até uma batalha em Moscou, que começou em outubro de 1941 e foi até janeiro de 1942. Adolf Hitler não pararia, pois ele estava determinado em ter novos territórios, receios de uma guerra passada, exterminar judeus e eslavos e exterminar o comunismo. A caminhada do exército alemão com tanques até a capital da Rússia, Moscou, foi repleta de dor e sangue, tanto para os russos e tanto para os alemães, que não se adaptaram ao frio. E as tropas russas sofreram com isto quando Hitler e os seus soldados capturaram os soldados russos na casa C7. Os prisioneiros de guerra eram mortos, os civis fugiam, mas a maioria fora morta. O resultado disso foi a Batalha de Moscou, que teve mais de 600 soldados soviéticos mortos no final da batalha em Moscou. Meses atrás, em 1941 novamente, e mais exatamente em dezembro,
O Rei Escuro, o Japão, Hirohito, entrou para a guerra ao atacar a frota estadunidense em Pearl Harbor, no Havaí, já que seu plano era expulsar os estadunidenses do Pacífico para expandir o seu território, acabando com a concorrência. Isso gerou uma intriga que durou até o fim da Segunda Guerra Mundial, e que acabou virando um spin-off chamado Guerra do Pacífico. A Alemanha tinha um acordo com a Itália e com o Japão, que dizia basicamente que o seu inimigo é o meu inimigo. Isso era uma forma dos países compartilharem uma assistência militar. Então, a partir disso, os Estados Unidos estavam oficialmente na guerra ao lado da URSS e do Reino Unido. Outra peça além do Stalin tinha chegado a essa. Era o Franklin Delano Roosevelt, as Torres Aliadas. As indústrias estadunidenses foram essenciais para os soldados estadunidenses na guerra. E o Japão teve muitas vitórias em relação à expansão territorial, como Filipinas, Singapura e outros. Na primavera de 1942, os alemães quase tiveram uma vitória ao quase tomar os terrenos com exuberia em petróleo dos russos, já que ao capturar soldados russos na Casa C7, eles se aproximaram da peça mais forte, e no mesmo ano, o general Rommel levou os exércitos alemães e italiano entre o Cairo e o Canal de Suez, B4. Em julho de 1942, Rommel foi parado em uma cidade no Egito, El Alamein, e os aliados tiveram sua primeira grande vitória graças ao Churchill, que não poupou esforços e substituiu o general Auchinleck pelo Montgomery como comandante-geral, com o comando do 8º Exército. Em outubro do mesmo ano, o exército de Rommel teve que recuar por conta do 8º Exército, então a Rainha Clara foi para a Casa G3 e os soldados permaneceram no lugar. Naquele mesmo inverno, a Rainha Escura, Stalin, derrotou os soldados nazistas em Stalingrado, capturando-os na Casa B4, dando cheque no rei, e em seguida sendo impedida pelo bispo Miklós, da Hungria, que foi para a Casa D2. Depois, na batalha em Moscou, a Alemanha precisava retomar a ofensiva e derrotar o URSS. Logo, porque naquele momento a aliança inimiga tinha novos aliados e a tal precisava de recursos. Aparentemente, a Rússia ressuscitou um general muito importante, o General Inverno, o mesmo general que foi essencial quando Napoleão invadiu a Rússia. Além disto, a técnica da terra queimada foi essencial também. Os russos destruíram tudo de alimentos a casas, para assim a tropa invasora ficar sem refúgio e alimento, ao mesmo tempo que eles migravam para o interior. A Romênia passou a maior parte da guerra do lado do eixo. Entretanto, serviu como peça de apoio apenas, e por isso não foi vista nada relativamente interessante. Talvez apenas a relação com o Holocausto, que será explorada daqui a pouco. Em junho de 1941, a Romênia estava sob o governo do ditador Ion Antonescu, a nossa peça que representa a Romênia, porque ele foi o responsável de colocar a Romênia com as forças do eixo. Em 1941, a Guarda de Ferro, que era um movimento fascista na Romênia, acabou. E o engraçado é que um ano depois a Romênia adaptou a opressão contra os judeus e o massacre junto com a Alemanha. A Romênia acabou não tolerando e perdeu grandes territórios para o URSS e para a Bulgária. Para ter uma noção maior do que aconteceu, um romeno chamado Joshua Struve viveu aos 9 anos escondido em um corredor para os judeus na cidade de Bacau, e quando foi apresentado a autoridades nazistas, veio uma forte tempestade que impediu que eles fossem levados em vagões de trem, e para ele isto foi um milagre divino que salvou sua vida, mas infelizmente não salvou seu irmão. O movimento fascista Guarda de Ferro ajudou na diminuição dos judeus na Romênia, e depois disso foi o próprio nazismo. Entretanto, houve uma troca de casaca em 1944 devido a um golpe que tirou o ditador do poder e trocou a Romênia de lado. Povos romenos estavam enfurecidos com os alemães e só precisavam de um voto de alguém para tirar o ditador do poder, e este voto veio do rei Mihal, que colaborou com os soldados para os aliados. Além disso, a sua economia estava em ruínas por causa dos gastos. Lembram que os alemães invadiram a Polônia e conquistaram parte do país junto com a URSS? Essa invasão teve como resultado 5 milhões de judeus mortos, que é nada perto do conhecido Holocausto alcançou. De um ponto de vista bíblico, o Holocausto é um sacrifício onde animais eram queimados. Sinceramente, eu acho que devíamos parar de chamar esse massacre de Holocausto, pois ao mesmo tempo nós ofendemos a todos que morreram. Em 20 de janeiro de 1942, as autoridades nazistas se reuniram na periferia de Berlim para discutir a implementação da solução final para os judeus. E durante esta reunião foi apresentada uma planilha
contabilizando todos os judeus da Europa. E meta de mortes posta em cima disto foi de 11 milhões. Esta reunião durou apenas 2 horas e foi bem objetiva. O que eles queriam com isso era arrumar uma forma mais eficiente para matar os judeus, já que eles estavam de saco cheio de ficar correndo atrás dos judeus nos corredores para matar a balas. Menos Adolf Hitler por motivos íntimos. A solução foi matar os judeus em carrocerias de vans com gás venenoso e depois foi instaurado os campos de concentração na Polônia. Adolf Hitler veio espalhando sua crença até 1941. Ele identificava esse grupo religioso como uma raça que poderia contaminar a raça ariana superior, que no caso é a alemã no ponto de vista dele. E muitos dos judeus alemãos não conseguiram fugir da Alemanha e acabaram sendo mortos por nenhum país querer aceitar um risco à parte. Assim, ele fez os aliados do eixo e conseguiu traçar linhas para transportar judeus dos seus aliados até os campos de concentração. Os judeus foram mortos em fábricas de trens abandonadas, mais especificamente no banheiro da fábrica. O gás venenoso saía do chuveiro e os corpos eram queimados em um crematório. No campo de Belzec, que foi o primeiro campo de concentrações a ser instaurado na Polônia, teve quase 500 mil de judeus mortos, e se sabe que apenas 7 deles conseguiram sobreviver. O mais conhecido deles, creio eu, é o de Auschwitz, que além de campo de concentração, também tinha uma área de trabalho para os judeus que não morressem com a viagem ter que trabalhar, já que os alemães estavam precisando de trabalho escravo por estar ficando sem recurso, e parte disso devido ao fracasso com a invasão à Rússia. Mesmo que na maioria das vezes é dito a respeito dos judeus, não podemos esquecer de dizer que no meio disso tinham socialistas, comunistas e outros também. Os prisioneiros em geral recebiam um uniforme e tinham as suas cabeças raspadas, e quando os inimigos dos alemães libertaram os prisioneiros, eles tiveram uma visão do inferno, já que ao ver pele e osso não poderia imaginar outra coisa relacionada ao purgatório ou inferno. O final dessa desgraça trouxe mais de 6 milhões de judeus mortos e cerca de 5,5 milhões de comunistas, socialistas, eslavos e outros mortos. 2 anos antes, ocorreu uma conferência em Teherã, onde os líderes dos aliados decidiram libertar a Europa, enquanto os russos faziam os alemães recuarem com a estratégia da terra queimada e enquanto os britânicos e americanos avançavam até a Itália. Em julho de 1944, os aliados chegaram à Normândia, e 11 dias depois, os aliados já estavam próximos do rio Elba. Enquanto as tropas russas estavam determinadas pela vingança, invadindo Berlim, atual capital da Alemanha. Essa chegada à Normândia ficou conhecida como Dia D. Essa operação libertou territórios europeus ocupados por nazistas e conseguiu jogar a semente do fruto para que os aliados conseguissem coletar o fruto. Essa operação ficou conhecida como Operação Netuno e já estava sendo planejada em 1943. Com a queda de Chambois e a libertação de Paris, a França foi libertada. Os aliados enganaram os alemães meses antes da verdadeira invasão com a Operação Guarda-Costas, que fez com que os alemães achassem que a invasão ocorreria em outra data e local. O nome faz referência às expedições Guarda-Costas de Cristóvão Jacques, onde o principal objetivo da expedição era combater o contrabando nas terras recém-descobertas, além da ameaça francesa em relação ao território brasileiro. A operação deu certo, e os desembarques contaram com um ataque aéreo de 24 mil homens estadunidenses, britânicos e canadianos que chegaram pouco depois da meia-noite, e também contou com navios bombardeiros. O desembarque começou antes às 6h30 na costa francesa e o destino ficava a 80 km. Os aliados não alcançaram seu objetivo no primeiro dia. Apenas 2 praias da costa foram tomadas no primeiro dia e as 5 seriam tomadas apenas no dia 12 de julho de 1944. Cerca de 8 mil vítimas, homens alemães, morreram, e no lado aliado, as vítimas passaram de 10 mil mortos, com 4.414 mortos confirmados. O termo dia D é uma expressão militar que denota o dia em que um ataque ou operação de combate devem ser iniciado, e se popularizou tanto que a maioria das pessoas conhece esse desembarque como dia D. Os Estados Unidos vinham tendo intriga com o Japão por conta da Guerra do Pacífico, e chegaram a lutar contra o exército japonês por uma pequena ilha, no que resultou em 100 mil japoneses mortos. E não suportando mais essa intriga por posse de terra, os Estados Unidos resolveram dar o fim naquilo que tinha começado anos atrás, jogando 2 bombas atômicas no Japão. Depois de tantos lances no nosso tabuleiro, a torre e a rainha escura deram um jeito no eixo, a rainha no água 4 e a torre no B2 deram um checkmate.
quando os Estados Unidos lançaram as 2 bombas atômicas indo para a casa B2. O rei ficou encurralado pelos próprios soldados e não conseguiu escapar das mãos deles. Os aviões estadunidenses jogaram as bombas em 2 cidades japonesas, conhecidas como Hiroshima e Nagasaki, para forçar o Japão a se render e terminar a Segunda Guerra Mundial. No dia 6 de agosto de 1945, a Little Boy, código da bomba, foi jogada em Hiroshima. As pessoas e animais foram incinerados com o calor. Quase 70 mil pessoas morreram, e o Japão não se rendeu, podendo assimilar esse momento como a jogada da rainha. O Japão tinha motivo, já que os soviéticos entraram em uma guerra contra eles quando cruzaram a Manchúria no dia 9 de agosto de 1945. E na tarde do mesmo dia, os Estados Unidos lançaram a Fat Man, código da bomba, em Nagasaki, matando imediatamente 50 mil pessoas. E o Japão se rendeu finalmente. Se não tivesse se rendido, acho que de manhã eles teriam tomado um cafezinho bem quentinho. O Japão teve que concordar com os termos dos aliados, assim como a Alemanha e os outros países do eixo. O motivo da Rainha Escura ser esquecido no final do jogo é culpa de Adolf Hitler, que se suicidou no dia 30 de abril de 1945 com a sua esposa, o que acabou impedindo qualquer peça do jogo capturar a rainha. Então o que fizemos foi encurralar a peça. E se em algum tabuleiro Adolf Hitler fosse rei, ele morreria por afogamento. A ONU fora criada em 24 de outubro de 1945 para assegurar que outra guerra não viesse a ocorrer e para tratar assuntos sobre esta guerra que tinha acabado no dia 2 de setembro de 1945. Com o final da guerra, os aliados tentaram julgar os nazistas. Um tribunal foi instalado em Nuremberg e os julgamentos foram televisionados para o mundo todo. Com o suicídio de Adolf Hitler, Goebbels e Himmler deixaram 24 réus para serem julgados por 4 acusações: crimes contra a humanidade, crimes contra a paz, planejamento e execução de agressões de guerra e crimes de guerra. Além disso, os aliados conseguiram informações como filmes gravados dos nazistas, mostrando as torturas, os massacres e as câmaras de gás. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a Polônia se encontrava destroçada mais do que outros países devido à grande proximidade geográfica com a Alemanha e, consequentemente, por causa da pregação de sua ideologia nazista sobre ela. Isto fez com que muitos poloneses tivessem que sair do seu país porque o país estava em pedaços e também por causa dos traumas que muitos coletaram do lugar. Eles precisavam respirar um ar com menos dor e isso levou à imigração em massa. Inclusive, muitos poloneses vieram para o Brasil para recomeçar no período de 1947 a 1951, com o apoio da Organização Internacional de Migrações, e o Brasil recebeu com tanto prazer porque o Brasil se interessava por uma mão de obra qualificada que esses homens e mulheres poderiam conceder ao país. O banco de dados apresenta documentos do Memorial de Imigrantes para São Paulo, cujo estado no Brasil se estava se desenvolvendo muito na área industrial naquele período. Além dos poloneses, houve outros, como japoneses devido àquele ataque de bombas atômicas e também oriundos do continente europeu. O banco de dados registra outros documentos como solicitações de mão de obra qualificada, o que podemos concluir que o Brasil solicitou, e isso fez com que os abalados vissem uma oportunidade de reconstruir a sua própria vida. Além destes documentos, encontraram também registro de refugiados e imigrantes. E isto responde à variedade étnica do Brasil. Os poloneses, ucranianos, húngaros e baltas foram forçados a escolher a imigração e, além do Brasil, outros países ofereceram refúgios, como os Estados Unidos, Canadá e outros. De um modo geral, ocorreram mudanças no mundo após a Segunda Guerra Mundial, e a mais impactante foi a mudança da doutrina keynesiana para a doutrina neoliberal, já que naquele momento o mercado precisava caminhar com as próprias pernas para movimentar a economia do mundo, e assim seria uma forma de reduzir a intervenção do Estado na economia de um modo geral. Isto é papo para um próximo podcast e para um próximo encontro junto com a questão da imigração. Voltando à questão dos caçados e caçadores dos nazistas, que eu havia mencionado um pouco antes, eu acho que será interessante explicar alguns para depois explicar o contexto em que volta deles de uma forma mais ampla e não do jeito simplificado que eu comentei anteriormente. Então vamos aos grandes caçadores de nazistas.
Tuvia Friedman, de 1922 a 2011. Judeu polonês que sobreviveu ao Holocausto, Friedman primeiro serviu nas forças de segurança do regime comunista polonês no pós-guerra, buscando vingança contra alemães capturados e qualquer pessoa acusada de colaborar com os antigos invasores. Organizou o Centro de Documentação de Crimes Nazistas em Viena, reunindo provas para ajudar na condenação de oficiais da SS e outros culpados de crimes de guerra. Em 1952, fechou o centro e se mudou para Israel, onde seguiu afirmando que estava na trilha de Eichmann e de outros criminosos de guerra. Isser Harel, de 1912 a 2013, chefe do Mossad que conseguiu organizar a captura de Eichmann em Buenos Aires em 1960 e sua transferência para Israel no voo especial da El Al, o que resultou no julgamento e na execução de Eichmann em Jerusalém. Rafi Eitan, de 1926 até presente, agente do Mossad, comandou o destacamento de operações especiais que sequestrou Adolf Eichmann perto de casa em Buenos Aires em 11 de maio de 1960. Fritz Bauer, de 1903 a 1968. Judeu alemão e procurador-geral, Bauer veio de uma família judia secular e passou a maior parte do período nazista exilado na Dinamarca e na Suécia. De volta à Alemanha, forneceu aos israelenses a pista essencial que conduziu à captura de Adolf Eichmann, SS da Alemanha nazista. Em 1960, orquestrou em Frankfurt o segundo julgamento de Auschwitz. William Dinson, de 1913 a 1998. Promotor-chefe da Justiça do Exército dos Estados Unidos no Tribunal Militar de Dachau, julgamento cujo enfoque foi os funcionários que atuavam na aparelhagem da morte em Dachau, Mauthausen, Buchenwald e Flossenburg. Processou 117 pessoas, conseguindo a condenação de todas. 99 foram enforcadas. Contudo, o modo como conduziu alguns desses casos gerou controvérsias que poderão ser explicadas daqui a pouco. Benjamin Ferencz, de 1920 até a atualidade. Com 27 anos, Ferencz foi promotor-chefe militar no que a Associated Press chamou de o maior julgamento por assassinatos da história, o julgamento de Nuremberg dos comandantes do Einsatzgruppen, os pelotões especiais que cometeram assassinatos em massa de judeus, ciganos e outros inimigos cíveis na frente oriental, antes que a matança fosse transferida para as câmaras de gás nos campos de concentração. Os 22 réus foram condenados, 13 deles à morte. Várias sentenças foram posteriormente atenuadas, e apenas 4 dos réus morreram na forca. Beat Clausfeld, de 1939 até a atualidade. Beat era a metade mais exuberante do casal franco-alemão de caçadores nazistas. O pai dela serviu na Wehrmacht e ela não sabia praticamente nada sobre o legado do Terceiro Reich antes de morar em Paris para trabalhar como au pair, época em que conheceu o futuro marido, Serge Klausfeld. Em 1968, em um acontecimento que ganhou fama, ela esbofeteou Kurt Georg Kiesinger, chanceler da Alemanha Ocidental e antigo membro do Partido Nazista. Ao lado de Serge, localizou e confrontou homens da SS culpados pela deportação de judeus e crimes na França ocupada. Serge Klausfeld, de 1935 até a atualidade. Nascido no seio de uma família judaico-romena que se mudou para a França, seu pai morreu em Auschwitz, o que lhe deu fortes motivos pessoais para documentar, evidenciar e perseguir chefes nazistas responsáveis pela deportação e pela morte de judeus na França. Ele reuniu meticulosamente provas incriminadoras e divulgou os registros nazistas. Assim como a esposa, Beat, Serge não tinha medo de confrontar os nazistas na época de guerra. Agora vamos aos caçados. Adolf Eichmann, de 1906 a 1962. Um dos principais arquitetos do Holocausto, organizou a deportação em massa de judeus para Auschwitz e outros campos de concentração. Foi sequestrado por agentes do Mossad em Buenos Aires em 11 de maio de 1960. Julgado e condenado à morte em Jerusalém, foi enforcado em 31 de maio de 1972. Tudo que dizia respeito ao seu caso provocava manchete e controvérsia. Martin Bormann, de 1900 a 1945. Secretário particular de Hitler e chefe da chancelaria do Partido Nazista, desapareceu do bunker de Hitler em Berlim depois que Hitler cometeu suicídio em 30 de abril de 1945. Apesar de relatos de que fora morto ou se matara quase imediatamente depois,
Havia rumores persistentes de que fugiria da capital alemã e até mesmo histórias de que fora visto e trocara tiros na América do Sul e na Dinamarca. Em 1972, seus supostos restos mortais foram encontrados no canteiro de obras em Berlim. Herói da resistência francesa e as 44 crianças do dia. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yeah. Darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power
And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah.